Você sabe onde é que chegou o arrependimento, Ribas? No tempo desperdiçado dentro da faculdade. Porque se eu não tivesse feito nenhum, beleza, mas eu passei, como você falou, eu passei 2 anos e meio lá, mas 2 anos e meio totalmente improdutivo, porque eu ia e não me dedicava, não, era como se não representasse nada. Tipo, e se for pra fazer isso, é melhor não ir mesmo. É que nem você fazer 10 anos de jiu-jitsu e tá lá todo dia, obrigado. Cara, não adianta, não adianta. Isso aí, você tem que achar uma coisa que você gosta e se dedicar, senão não Você adianta. levava a faculdade como colégio, que era Não, sexta eu série, levo só pra passar de ano. mais do que como colégio, eu levava como. Eu lembro que eu pensava isso, eu entrava na faculdade, eu via todo mundo lá estudando e tal, e eu falava, cara, meu dia só começa depois disso aqui, velho. Eu focava, eu tava focado já no treino, eu sou muito focado, muito. é, Fala galera, se você está vendo esse vídeo é porque você está no canal da G-Fight. Aqui são todos os cortes do Direto de Vegas, que é o nosso podcast. E o link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Assim como o link, o nosso próprio link da 1xBet, a nossa patrocinadora oficial. Primeira patrocinadora a acreditar no nosso projeto. Então se você quiser fazer uma apostinha com responsabilidade e dar uma moral pra gente, use o nosso link aqui na descrição desse vídeo. Hoje, esse negócio que eu falo do meu pai ter outro filho tal, ele arrumou outra mulher lá, separou da minha mãe e casou com outra mulher. E, obviamente, quando ele separou, ele foi viver outra família, ele falou, ó, você já tá velho, com toda razão, eu já tinha uns 25 anos, ele falou, ó, você já tá velho, eu não vou mais pagar a tua faculdade, não. Se viram. Se vira, eu falei, que bom demais, que eu também não tava querendo muito, mas hoje eu me arrependo. É isso que eu te perguntar, o arrependo. arrependimento chega em que momento? Sabe, Muito do arrependimento só existe com a maturidade, né? você sabe onde é que chegou o arrependimento, Ribas? No tempo desperdiçado dentro da faculdade. Porque se eu não tivesse feito nenhum, beleza, mas eu passei, como você falou, eu passei 2 anos e meio lá, mas 2 anos e meio totalmente improdutivo, porque eu ia e não me dedicava, não, era como se não representasse nada. Tipo, e se for pra fazer isso, é melhor não ir mesmo. É que nem você fazer 10 anos de jiu-jitsu e tá lá todo dia, obrigado. Cara, não adianta, não adianta. Isso aí, você tem que achar uma coisa que você gosta e se dedicar, senão não Você adianta. levava a faculdade como colégio, que era Não, sexta eu série, levo só pra passar de ano. mais do que como colégio, eu levava como. Eu lembro que eu pensava isso, eu entrava na faculdade, eu via todo mundo lá estudando e tal, e eu falava, cara, meu dia só começa depois disso aqui, velho. Eu focava, eu tava focado já no treino, eu sou muito focado, muito. é, Minha cabeça sempre foi assim, quando eu foco em alguma coisa, e eu lembro 11 mil, eu falava, todo mundo saindo, libera. Eu falei, mesmo, agora que começa meu dia, agora que eu vou treinar, agora que eu vou me dedicar. E a verdade é que eu não sabia nem se ia ser possível chegar no UFC. O meu sonho era entrar no UFC. Todo mundo que fala, campeão, ganhar dinheiro. Não, brother. Eu só queria não ter dedicado minha vida à toa, sabe? Não ter dedicado minha vida toda a uma coisa que. Eu queria. Você sabe o que é que eu lembro também daqueles canal Combate antigo? Que aí dizia o seguinte: hoje entrevista que não sei o quê, ex-UFC. Eu queria isso aí no nome, entendeu? Aham. Porque eu falava, meu irmão, se der tudo errado, pelo menos tá lá, ex-UFC. Então esse era meu sonho, era um sonho pequeno mesmo. Eu só queria entrar no UFC. A gente vendo, tem muito lutador, que é o Valide, seu grande ídolo, mencionou lutador não pode ter plano B. Que o plano A é o quê, meu irmão? Massaranduba, vamos supor. Ele não tinha como voltar pra trás, não tinha como. Não tinha. Por isso que o bicho treinava igual um maluco. E até hoje deve ser assim, né? O treino absurdo. 47 anos. Não tem plano B. Você tinha um plano B, cara. Você poderia ter tido um plano Mas B. o pior é que eu não tinha um plano B. Hoje Você eu não tem, vejo. mas a vida te deu. Você tinha opções. É isso, Lando? Quando eu comecei a lutar, eu não tinha um plano B. Mas se eu quisesse ter escolhido qualquer outra coisa, se eu falasse o seguinte, pai, Irmão, você pôde fazer uma faculdade, você fez a Isso. contragosto. Quantos atletas nunca. Faculdade? isso, Você é louco? isso. Não, mas esse é o Nem ponto. termina o colégio. Mas aí, quando o cara não tem o plano B, é óbvio, porra, o cara não. Ele agarra na luta a chance de mudar de vida, de alimentar o filho, de porra toda. Qual é a motivação de um cara Mas que foi não. isso. Foi isso. Que é que nem eu tô te falando, eu concordo absolutamente com você. Não tem como comparar a minha vida com a do Massaranduba. É o que você falou, realmente. O cara não. Pô, não. Já falei isso 1000 vezes. Isso não é um demérito. O Massaranduba vai ficar bravo comigo. Mas isso pra mim é um orgulho. Tá ligado? Eu sei que é triste, que nem todo mundo tem a condição, mas o Massaranduba não sabe ler e escrever. Sei que ele vai ficar chateado comigo. Mas eu falo disso porque isso é mais mérito pra ele. Ele não entende Onde ele isso. chegou, irmão? Exatamente, eu falar o seguinte, irmão, o cara comprou um monte de casa pra parente, ajudou, resolveu a vida dele, tá hoje trabalhando. Cara, o cara ter chegado sem. Isso aí é o que eu falo, isso aí é uma aula, bro.
Não tem como eu me comparar com ele. Eu falo, foi 1000 vezes mais fácil. Mas é o que eu falei pra você. Se eu chegasse pro meu pai e falasse, pai, sou bom pra caralho em computador, eu quero fazer engenharia mecânica, quero mecatrônica. Eu ia fazer, velho. Eu ia fazer. Só que ao mesmo tempo, e hoje em dia eu vejo isso, você tem que querer fazer. E eu não queria. Eu não queria estudar, eu não queria fazer nada, velho. E por causa disso, eu ia mal no colégio também, eu não era estimulado. Então eu entrei num ciclo vicioso de também começar a me sentir muito mal, velho, tá ligado? Porque era aquela parada, eu ia pro colégio, eu ia mal no colégio. Aí eu reprovava. Aí chegava em casa, apanhava, que por mais que meu pai fosse meio assim, ele era brabo pra bater na gente. Então batia. Eu também não tenho... É normal. Hoje também eu já bati no meu filho, infelizmente, porque eu não queria bater, mas eu vi que é impossível. Pô, é que se eu falar, eu não quero que cancele esse canal. Não, mas, não vamos assim, cancelar. não dá pra julgar. Bater assim, não é espancar, É lógico. né? É. Não dá pra julgar A criação, né? o mundo passado com os olhos de Não ouro. dá, não dá. Anacronismo, né? Exatamente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pô, é uma geração de, sei lá, minha mãe não trabalhou, cuidava do... O pai saía cedo e voltava tarde. 2 moleques, um era eu e meu irmão, enchendo os aralhos, porra, o tempo todo. Meu irmão, tem uma hora que é uma palmada. E também não é só a paulada, também o cara não tinha as técnicas pra controlar. Porque, Porra de técnica, velho. cara, mas deixa eu te falar, pagar tem. o cartão de débito. Não, crédito mas não é atrasado. isso, não é isso. Eu vejo, ó, Ribas, a minha esposa já veio de um background totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, o pai da minha esposa foi professor do Las Grael de vela. Caralho. A Priscila, minha esposa, que depois lutou em MMA, ela foi campeã brasileira de vela. Ela é uma das melhores de vela que já teve. Ela e a irmã dela eram gêmeas que competiam em vela, ganhava tudo. Foram chamadas para ser patrocinada, para viajar, mas a família também muito tradicional nunca deixou elas seguir na carreira do esporte. Só que eu convivi também muito. Hoje em dia, meu sogro e minha sogra faleceram. Mas, meu irmão, me ensinaram que nem pai e mãe também. O tempo que eu tive lá na casa dele, eu falei, caralho, é assim que uma família se comporta, tá ligado? Uhum. Eu sentava, eu conversava sobre o dia. Não é gritando o tempo todo. Não é gritando todo dia. Meu irmão, lá em casa, velho, eu não tô reclamando, é que não te falo. Você pegou um monte de gente maluca, botou junto, e, meu irmão, lá em casa era só briga, era só... Meu irmão, é o normal, que eu vejo que muita gente, esse cara na casa da Priscila era totalmente diferente. E aí, eu vejo o jeito que ela faz com meus filhos é totalmente diferente. Tipo assim, é você ouvir a criança, é você, meu irmão, ter paciência, é você não querer exigir por as suas coisas na criança. Você vai criando um ambiente mais saudável. Quando eu vejo, essas são as técnicas, entendeu? E eu tentei ir por esse lado, mas aí teve vezes que o moleque já começou a me desafiar, e aí não pode. E aí eu dei umas porradinhas nele, entendeu? Palmadas. Não, umas palmadinhas, nada muito sério. Mas essa foi uma diferença grande que eu vi assim de criação. Então, eu entendo quando o cara fala, como é que você vai comparar a criação de um, a criação do outro, mas voltando ao tema, o que eu estava falando é o seguinte, virou meu plano A, porque eu vi que eu estaria fudido. Eu vi que eu estaria fudido. E numa pior situação que tem, que é o famoso playboy quebrado. Essa aí nego deve conhecer muito. Cara, ser um playboy quebrado é ruim demais. Porque é a situação que a gente está vendo hoje. Eu vejo, às vezes, eu vou para Brasília, eu vejo pessoas que estão nessa situação. O cara de 30, 35 anos, que ainda mora com os pais, o cara não consegue ter uma casa, não consegue ter uma família. Só que, ao mesmo tempo, o cara não consegue se sujeitar a um emprego ruim. O cara não vive, velho. O cara não vive. Porque é exatamente esse perfil que você falou do playboy quebrado. Playboy quebrado. Não é que ele é herdeiro, não é que o pai é milionário, que foda-se, ele vai... Não, ele tem uma condição boa, deu as ferramentas ao longo da vida, o moleque não aproveitou de ter uma saída. Sim. Só que ele não tem, tipo, milhões, sacar 1 milhão e comprar um apartamento. Mas morreu, acabou, velho. Exato, não tem herança, não é Não herdeiro. tem herança. Porra. Tem uma grande diferença que a galera não sabe. Qual que é a diferença de você ser rico e não ser rico? A diferença de você ser rico e não ser rico é o seguinte, é você não ter que trabalhar. O capital, isso é você usar o capital para trabalhar para você. Um cara que ganha 30 mil em Brasília não é rico. Tem uma vida boa. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Mas a partir do momento que esse cara falecer, esse cara, se ele não tiver tido uma cabeça muito estruturada, se ele não tiver preferência temporal, se ele não tiver estudado dinheiro, investimento, Bitcoin, ele não vai deixar nada para a família.
Porque a maioria das pessoas é orientada nesse sentido, porque o cara todo mês tem 30, ele gasta os 30, ele não investe. Isso é a maior estupidez que pode ser feita, né? E é o que eu tô te falando, e eu vejo esse perfil pra caramba, né? Porque assim, que o pai chegou em Brasília. Lembra que você tava falando? Uma oportunidade do caramba. Muita gente veio do Nordeste, muita gente veio do Brasil todo. Teve muita gente que passou em Senado sem nem concurso, né? Aí o que acontece? O filho do cara vive aquela vida de classe média, vive no bairro nobre, estuda em colégio bom, só que a maioria não se esforça. Chega com 30 anos, o cara não tem nada. O cara não tem Você nada. assistiu o documentário dos Raimundos? Não, não. Acho que tem algumas. Porque assim, passa em Brasília, É o mesmo perfil, eu já vi algumas coisas dele, eu não vi o documentário não, mas é aquilo ali. porque e são filhos de nordestinos, a maioria dos 4. Dois ele com uma situação financeira bem boa, inclusive. Sim. Fumar maconha e tocar música, deu certo, explodiu. Pô, é de Brasília. Você não era uma referência pra você? Era uma referência, sempre foi. Porra. Muito bom, Raimundos. Eu escuto todas as músicas até hoje. O mundo me presenteou com 2 primos. Essa é Puteiro João Pessoa. Puteiro e João Pessoa. Todas, eu sei todas do Raimundo, porque daquela época ali, é justamente o que é aquilo ali? É o zeitgeist da época ali, do espírito de Brasília mesmo. O que é? Que é exatamente a minha família, né? Que veio de uma família muito pobre, vem pra cá, ganha um certo dinheiro, dá uma condição pro moleque, o moleque vira um puta vagabundo. É isso.